não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Tem uma pergunta do Davi Santos. 2 aulas atrás, o professor falou sobre a importância da observação do milagre na realidade. Seria correto afirmar que esse fato, na maioria dos casos, só pode ser constatado através do testemunho de outras pessoas? Pensando aqui com meus botões, cheguei a uma conclusão. Alguém só encontra o real significado do milagre quando experimenta ou reconhece em sua própria vida a bênção de ter sido agraciado por ele. Acho que o milagre só ganha sua importância e validade na vida do indivíduo quando ele constata por si ou em si mesmo o milagre como fato. E a partir daí, levar em dúvida, devida consideração, o milagre ocorrido com outras pessoas, cenários e épocas. Então, olha, eu acho que de certa maneira é assim, quer dizer, se nada lhe aconteceu que desperte a sua atenção para isso, dificilmente você vai sequer pensar no assunto. Porém, isso não é uma condição absolutamente necessária. Porque a história de certos milagres está tão bem documentada que ela por si mesma já pode te levar a uma série de conclusões. Agora, a maior dificuldade nisso aí é o que eu expliquei ali naquela minha aula sobre o que é um milagre. Né? É que as pessoas, quando veem um acontecimento de ordem miraculosa, elas tentam imediatamente classificá-la na ordem, vamos dizer, de outros acontecimentos não miraculosos, distinguindo apenas pelo fato de que ela tem uma causa sobrenatural. Então o milagre em si não seria diferente de outros fatos, a não ser pela sua causa. Então, por exemplo, tem aqui um sujeito que está com câncer, se submeteu a um tratamento e curou. E tem outro que não submeteu a tratamento nenhum, fez uma oração e foi curado. Então a cura, o processo da cura, vamos dizer, é idêntico nos dois casos. O fenômeno cura é o mesmo que você está investigando nos dois casos. Só que um caso tem uma causa, entre aspas, natural e no outro a causa sobrenatural. Esse tipo de estudo não leva a absolutamente nada. Primeiro, porque a prova de uma causa sobrenatural de um acontecimento natural é absolutamente impossível. Né? Assim como a prova da ausência de elementos sobrenaturais nos fatos naturais também é impossível. Tá certo? Então, a pessoa começou, vamos dizer, com a coisa errada. Já começou com o conceito de natural e sobrenatural, que não são conceitos claros de maneira alguma. Tá certo? Sobretudo, são conceitos que se tornam ainda mais complicados quando você os trata como se fossem espécies do mesmo gênero. Aqui você tem uma ordem de fatos que você chama de natural, ali tem uma ordem de fatos que você chama de sobrenatural, o que é absolutamente impossível, porque se existe o sobrenatural, ele evidentemente abrange e contém o natural inteiro. Tá certo? E, ademais, se um fato fosse de ordem exclusivamente sobrenatural, ele não poderia ter manifestações naturais. Então seria um milagre invisível. Né? Então, se aconteceu alguma coisa, bom, aconteceu dentro do espaço-tempo, no campo da natureza, e, portanto, teve uma manifestação natural, então é claro que elementos naturais têm de estar presentes ali. Tá certo? A única maneira, vamos dizer, proveitosa de estudar o milagre é estudar o fato na sua inteireza, com os seus vários componentes, em vez de segmentá-lo segundo distinções que são tiradas, em última análise, da divisão das disciplinas científicas. Pode ter um aspecto, né,
biológico, biomédico, etc., etc., você vai olhar exclusivamente sobre aquele ângulo. Né? Quando o milagre não é isso, o milagre se compõe de uma coexistência de processos que em si mesmo formam um conjunto diferente do que você poderia classificar como não miraculoso. Suponha o fato onde é um dos casos mais conhecidos ali do Padre Pio, que é da menina que não tinha pupilas. Não. Fisiologicamente falando, é impossível você enxergar sem pupilas. Então, é a mesma coisa que você tirar uma fotografia sem máquina, nem lente, nem papel fotográfico, nem coisa nenhuma. Então, veja, alguém ouviu dizer que havia o Padre Pio e teve a ideia de levar a menina lá. Não é isso? Isso aí supõe já toda a biografia anterior do Padre Pio. Então, esses são os personagens concretos envolvidos na coisa. É isso. Você tem, então, o momento do encontro do padre com essa menina, a oração que ele faz e o fato de que ela começa a enxergar em seguida. Tudo isso é um conjunto. Quer dizer, por que o milagre se deu somente no momento da cura? Isso realmente não faz sentido. Quer dizer, por que aquela pessoa foi atraída para lá? Por que ela ouviu falar do Padre Pio quando tanta gente não ouviu? Por que ela acreditou que deveria ir lá? Quer dizer, este elemento de fé e esperança, ele é o elemento inicial que vai desencadear o processo miraculoso. Não é isso? Então ele faz parte intrínseca daquilo. Se você pegar em outro milagre mais complexo, como por exemplo o milagre de Fátima, não é isso? Então você tem ali primeiro você tem um encontro de Nossa Senhora com as 3 crianças. Você tem o fato de que só uma criança via, as outras 2 só ouviam. Você tem todo o conjunto de reações das crianças àquilo. Certo? Você tem, em seguida, quer dizer, as profecias. Em seguida você tem toda a reação da sociedade em torno. Depois você tem o milagre do sol. E você tem a realização das profecias. Quer dizer, o processo todo dura uns 30 anos. Né? E se prolonga, na verdade, até hoje. Quer dizer, isso é que nós chamamos de milagre de Fátima. Agora, se você disser, não, aqui tem o milagre do sol. Fala, Você tirou a coisa completamente do contexto e você transformou apenas num fenômeno astronômico esquisito. Se ele acontecesse por si, não veio Nossa Senhora nenhuma, não teve mensagem nenhuma, não tem criança nenhuma, de repente o Sol começa a fazer aquilo, você diz, não houve mensagem, não houve significado nenhum, então você diz, bom, é um fenômeno astronômico esquisito. Inclassificável, tá certo? Pelo menos de acordo com o que você sabe até agora. Agora, você primeiro reduzir um fenômeno astronômico esquisito e depois você investigar se esse fenômeno astronômico esquisito isolado tem uma causa sobrenatural. Mas que método mais louco é esse? Houve um anúncio de que o milagre seria feito numa determinada hora. Isso é um elemento componente do milagre. Não, a coisa não aconteceu sem mais nem menos. Aconteceu na hora e data marcada. E com uma finalidade X declarada. Isso tudo forma um composto. E aí você entende que essa ordem de fatos miraculosa ela pode ser definida por uma série de constantes. Entendeu? Que não se observam em outros fatos. Portanto, os fatos miraculosos são fatos de uma natureza específica e não de uma natureza genérica explicada sobrenaturalmente. Não é isso? E tudo, vamos dizer, esse tipo de erro na investigação do milagre vem precisamente da ideia de que a ciência moderna tem alguma autoridade nessa área.
Quer dizer, você primeiro precisa recortar os fatos, né, de acordo com o formato admitido na ciência X ou Y. Mas se você não sabe se esse fato pertence a este campo da ciência ou não, como é que você vai recortá-lo? Não faz o menor sentido, é uma coisa absolutamente irracional. Mas por que essa irracionalidade não aparece? Porque na maior parte das pessoas a razão não se manifesta como tal, mas se manifesta simbolicamente através do apelo a símbolos da razão. O uso da razão que o cidadão comum faz é um uso elementar, apenas para as suas finalidades de autoimagem, de subsistência prática. É o famoso trauma da emergência da razão. A capacidade racional humana, não? Você nasce com ela. A razão começa com... O que é a razão? É o senso da unidade complexa do real. A razão é o senso, vamos dizer, da unidade e multiplicidade. Não é nada mais do que isso. Tá certo? Você nasce com isso. Tá certo? Mas você tem essa capacidade. Porém, para exercê-la, você precisa de uma série de instrumentos que a razão por si não fornece. Por exemplo, você precisa de um apoio linguístico, você precisa de um sistema linguístico que seja dado, que lhe permita operar materialmente com isso. Não é isso? Se você pegar aí, vamos dizer, o caso do menino lobo, né? Foi solto na floresta, foi criado por uma loba, e que aos 3 anos de idade ele já se comporta como lobo, ele não aprende mais a falar, nunca mais. Né? Então, a razão está presente nele, do mesmo modo. Só que como ela não tem os instrumentos para ser manipulada materialmente, no mundo do espaço-tempo, ela atrofia. Você precisa de uma série de condições que você não tem. Né? Ademais, dizer, não basta somente a língua, evidentemente, você precisa de uma série de outros esquemas simbólicos, tá certo? Que já foram elaborados pela sociedade, que você tem de incorporar para você poder pensar. Mas, ao mesmo tempo, o impacto da experiência da realidade una e complexa já vem para você desde o início. Um bebê recém-nascido já está dentro do campo de inteligibilidade unitário e complexo, onde vivem todos os outros. Então, isso quer dizer que os problemas que são típicos da razão já são vivenciados pelo neguinho desde que ele nasce. Mas até ele desenvolver a capacidade de manipular isso, ele terá acumulado enigmas e áreas de incompreensão, áreas de ininteligibilidade acidental, mas que para ele não é acidental. Né? Então é por isso que eu digo que a razão, a presença da razão no ser humano é ela em si mesma traumática. A tremenda importância que a faculdade da razão nos dá dentro do conjunto do universo, tá certo? Vamos dizer, como foco articulador, quer dizer, é na inteligência humana que os fenômenos díspares revelam a sua unidade. Essa unidade existe objetivamente, mas ela se revela para o ser humano. Né? Quer dizer, os próprios elementos envolvidos no processo não estão conscientes disso. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Um urso polar não sabe que existem girafas. E as girafas não sabem que existem ursos polares. Mas você pode juntar os dois no jardim zoológico, ou pelo menos na sua memória. Né? Eles estão no mesmo mundo, mas eles não sabem. Então, quer dizer, a importância dessa faculdade da razão implica também que ela tenha um preço. E esse preço é exatamente o descompasso entre uma faculdade, uma potência que você já possui plenamente desde o início, e o fato de que essa plenitude ficará retida e só se manifestará se certas condições forem cumpridas. Então, não tendo autonomia racional desde o início, embora tendo a faculdade, não tem autonomia, não tem domínio daquilo, né? O que faz o cidadão? Ele projeta, né,
força da razão em certos símbolos, que para ele representam a ordem e a unidade. Um desses símbolos é a autoridade paterna. Depois você vai trocando de símbolos, mas é tudo símbolos. Né? Então, para a maior parte das pessoas, a razão é a autoridade da ciência, da camada científica. Esses mesmos caras que recebem propina para dizer que existe aquecimento global. É nesse que você confia, eles encarnam a razão. Então, na hora de lidar com um assunto como milagre, isso vai ser pergunta para eles. E eles fazem aquilo que eles sabem fazer. Ou seja, o sujeito recorta o fato de acordo com os cânones da sua ciência em particular e reduz o fato àquele seu aspecto. E estuda aquele aspecto. E daí quer descobrir se aquele aspecto foi determinado por uma causa sobrenatural. Eu digo, faz-me rir. Isso é impossível. Então, a primeira coisa que os estudiosos científicos em teatro do milagre fazem é deformá-lo completamente. Tá certo? Decompô-lo em elementos separados, cuja junção precisamente constitui o milagre. Se fosse separado, não teria nada. Três meninos que ouviram Nossa Senhora falar, bom, pode ser uma ilusão deles, pode ser um fenômeno psicológico, ou pode ser uma outra coisa, um negócio parapsicológico qualquer, até um fenômeno demoníaco. Não é isso? Agora, o que é mais essencial ali no milagre é justamente a fusão inseparável de certos acontecimentos com a mensagem e a previsão que é feita. E o fato de que a previsão se cumpre inteiramente, com 20 anos de intervalo, 20 ou 30 ou mais. Né? Então, o milagre tem que ser contado inteiro, e a narração inteira é que constitui o milagre, não os seus componentes separados. Isso me parece ser óbvio. Quer dizer, antes de ter uma ciência do milagre, tem que ter uma fenomenologia do milagre. Quer dizer, descrever o que ele é, tal como ele se apresenta. E o milagre não se apresenta como uma coisa de causa sobrenatural. A causa não está presente. A causa não é visível. E o que o caracteriza como milagre não é que ele tem uma causa sobrenatural. Porque o natural também tem causas sobrenaturais. Não é isso? É o fato de que ele é um tipo específico de acontecimento, que é irredutível a outras ordens de acontecimentos, estudados pelas várias ciências. Então, quer dizer, precisa criar uma ciência específica do milagre. E essa ciência tem que começar, mas pela descrição adequada do fenômeno, e não com a sua redução, vamos dizer, a categorias que o separem, que o picotem. Uma vez que você picotou, né? Daí você não tem um fato mais, você tem um fragmento imaginário de fato, composto, recortado segundo categorias prévias de uma ciência pré-existente. Então você está estudando uma coisa de fato inexistente, você está estudando uma abstração. Ele vai dizer que essa abstração teve causa sobrenatural? Não, a causa da abstração é você mesmo, foi você que recortou. Então, quer dizer, tudo isso é uma imensa sistematização da burrice. Né? Então, quer dizer, eu estou dizendo, não é necessário que um milagre aconteça para você, para que você possa estudá-lo. Se aconteceu, então você tem uma dica de como isso acontece. Tá certo? Agora, mesmo que aconteça para você, você pode retroativamente encará-lo desta mesma maneira picotada e abstratista que eu mencionei. Então, mesmo que aconteça para vocês, não quer dizer que você vai entender. Né? Ora, quando você contempla um milagre, você tem milagre, chama milagre, é miráculo, quer dizer, algo que é digno de ser contemplado. Digo, ora, o que eu disse, vamos dizer, da inteligibilidade universal, quando você pensa na inteligibilidade universal, você se abre para ela. Você não pode pensá-la como conteúdo da sua mente. Você tem que abrir e deixar que a inteligibilidade universal modele e forme a sua mente. Sua mente tem que ser, vamos dizer, um reflexo passivo e fiel da inteligibilidade universal. Quer dizer, não se trata de pensamentos, não trata-se de abrir-se e de perceber. Então, aqueles exercícios que eu dei no começo, né,
todos eles ajudam você a despertar esse sentido da inteligibilidade universal e sentido da abertura. A contemplação do milagre é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a experiência que você vai ter, vamos dizer, é de uma abertura, né, para uma luminosidade, para uma inteligibilidade integral. E nesse sentido, nada mais inteligível do que o milagre. Porque ali se manifesta a vontade divina. Quer dizer, o autor da ação está manifestando o que ele quer que aconteça. Então não há nada de ininteligível no milagre, ao contrário, ele é até mais inteligível do que outras coisas. Porque na maior parte dos fenômenos, a ordem subjacente, ela só aparece encoberta por muitas camadas de aparência. Você tem que cavocar ali para descobrir. Mas no milagre, não. O autor e a ação estão ali totalmente presentes. Até a noção, vamos dizer, do sobrenatural, ela não faz sentido nesta hora. Porque é apenas, vamos dizer, um conceito classificatório que você inventou. Você sabe quais são os limites da natureza? Não. Então você não sabe o que é sobrenatural. Então esses conceitos não servem. Tá entendendo? Quer dizer, eu não estou negando toda a eficácia aos conceitos de natural e sobrenatural. Mas você não pode partir disto aí. Então, a inteligibilidade universal, ela, vamos dizer, uma pequena abertura sua, a inteligibilidade universal, te dará o mesmo sentido de contemplação maravilhada que você terá quando você observar um milagre em toda a sua plenitude. É exatamente a mesma coisa. E daí você verá que a inteligibilidade universal é um milagre ainda maior do que qualquer milagre em particular. Que o Felipe Faladão pergunta: existe diferença entre o tratamento que Sócrates e Descartes dão ao conhecimento de verdades matemáticas? Sim, sem dúvida. Vamos dizer, para Sócrates, as verdades matemáticas são ideias no sentido platônico, eles são formas no sentido platônico, então são indícios da existência de uma faixa de realidade eterna e imutável, que serve, vamos dizer, de modelo para a compreensão dos fatos do mundo mutável e transitório. Tá certo? Para René Descartes, os fatos matemáticos não têm essa dimensão, eles são apenas o padrão de certeza e exatidão pelo qual a mente humana deve se pautar, deve se dirigir. Então quer dizer que para René Descartes as realidades matemáticas têm uma função, vamos dizer, epistemológica ou gnoseológica, de orientar a inteligência humana. E para Sócrates, não, aquilo tem um alcance ontológico, existe um mundo das realidades matemáticas, que são símbolos das ideias eternas. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal.
São alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.